sejam bem-vindos ao Livre Delírio. Eu sou a Ana, a criadora do canal. Tenho 24 anos, sou psicóloga clínica, sou mestranda em psicologia forense e também sou apaixonada pela literatura e pela escrita. Eu trabalho com livros desde 2015, na verdade. Além de ter o meu próprio blog, eu também era resenhista de um outro blog, então desde sempre eu amo falar sobre livros e escrever resenhas. Em 2019, eu decidi criar o Instagram do Livre Delírio e estou lá desde então. Mas meu maior sonho, na verdade, sempre foi criar um YouTube, mas eu tinha muita vergonha, eu achava que eu não tinha jeito com as câmeras, mas eu tô empenhada a tentar esse ano. E para inaugurar o meu canal, eu decidi falar sobre as minhas leituras atuais. Eu fiz um sorteio de qual livro eu queria ler, porque eu tava em dúvida, na verdade, eu tenho muitos livros encalhados. Eu postei o vídeo no TikTok sorteando e saiu o livro O Céu da Meia-Noite e o livro Orgulho e Preconceito. Eu tenho um desafio aqui pra mim, porque eu tô com muito receio de ler Orgulho e Preconceito. Eu tenho essa edição aqui da Nova Fronteira, muito bonita. Só que é um livro clássico de um gênero que eu não tenho tanta familiaridade, então eu tô com receio, vou ser bem sincera, eu tô com receio de começar. Mas ainda bem que eu sorteei, porque senão eu ia ficar parado na minha estante há muito tempo. E o outro livro é O Céu da Meia-Noite, nessa edição belíssima da Tag, que inclusive eu tinha esquecido desse livro. Eu tenho tanto livro encalhado que eu simplesmente ignorei esse daqui. Mas a capa é belíssima, é a edição da Tag. Ele é um livro pós-apocalíptico que fala sobre o fim do mundo e eu tô bem ansiosa pra ler. Inclusive, eu já comecei a ler, na verdade. Eu tô na página 23, ainda não consegui entender a história direito, porque eu tô bem no começo. Mas tô ansiosa. E agora eu vou mostrar pra você a minha companheira de leitura. Ela fez uma cirurgia, ela tá bem, só que ela tá muito quietinha. E só pra quem é novo aqui saber, eu me mudei recentemente, eu morava com a minha tia e a Amora é da minha tia. E a gente se apegou muito, ela foi minha companheira de pandemia, ela é uma querida, ela é a blogueira oficial do meu Instagram. Só que eu me mudei e ela não veio comigo. E ela tá tendo dificuldades pra se adaptar. Eu também, vou confessar, tô sentindo muito a volta dela. E a minha tia, real dona dela, deixou ela aqui comigo uns dias. Ontem eu li um pouquinho de O Céu da Meia-Noite e hoje eu vou começar Orgulho e Preconceito. Li 50 páginas de Orgulho e Preconceito, exatamente 50 páginas. E eu achei um livro extremamente fluido. Eu pensei que esse livro seria mais chato, mais enfadonho, mas eu me surpreendi muito. Por ser um livro de época, eu achei que ia ter um linguajar mais robusto, pensei que ia ter capítulos mais longos, mas na verdade é o contrário. Eu achei a escrita da Jane Austen muito acessível. Os capítulos também são curtos, então a fluidez desse livro é incrível. E eu só tô demorando pra ler porque eu tenho outros afazeres pra fazer. Porque esse livro aqui é aquele clássico que você lê muito rápido em uma sentada, sabe? Eu sinto que eu ainda tô entendendo a história. Eu tô na página 50, então querendo ou não, eu tô no começo do livro. Apesar da escrita ser fluida, a história ainda não me conquistou, porque eu ainda tô conhecendo os personagens, então não teve grandes acontecimentos. Mas tem diálogos muito interessantes. Então, eu já marquei 3 diálogos e frases e eu consigo perceber claramente
certas críticas que a autora faz pro período, pra época em que ela estava inserida também, que é totalmente diferente da época de hoje, né? Então, nesse aspecto, eu tô gostando bastante. Como vocês viram no vídeo, eu viajei para São Paulo. De Curitiba para São Paulo são 6 horas, num trânsito bom. Foi um final de semana bem cansativo, foi um final de semana bom porque a gente conseguiu fazer bastante coisa, mas ao mesmo tempo eu tava bem cansada para ler. E, nossa, chegava à noite, eu não tinha paciência para ler palavras. O meu namorado, ele conseguiu ler, ele leu A Biblioteca da Meia-Noite, ele tá lendo, né, na verdade. E ele tá gostando bastante, ele tá lendo super rápido. Eu indiquei esse livro pra ele porque eu acho que faz todo sentido, assim, no contexto que a gente tá inserido, né? E, enfim, é isso. E aí eu não li nada de Orgulho e Preconceito, eu tava sem paciência pra ler, imagine pra ler um clássico. Aí eu deixei pra lá. Enfim, vamos ver se essa semana eu consigo ler, né? Hoje é segunda ainda, então é o começo de semana, mas eu tô com tanta coisa do mestrado pra fazer, tipo, muita coisa também, não sei se eu vou dar conta de ler essa semana direito, mas tudo bem também, sem cobrança. Eu cheguei em casa e tinha 2 caixinhas da editora Flive. Pra quem não sabe, o meu Instagram literário tem parceria com essa editora, que é uma das minhas editoras nacionais preferidas, queridinhas. E eu fiquei bem surpresa com esses recebidos, na verdade, porque eu não tava esperando 2 caixinhas, tava esperando uma. Mas chegou 2 aqui, eu já abri as caixinhas porque eu tava bem ansiosa, eu também tava cansada, eu queria abrir logo pra, enfim, distrair um pouco. Então eu vou mostrar os livros que chegaram. Eles sempre enviam muitos marcadores, um mais lindo que o outro. E eu tenho uma coleção só de marcadores da editora Flive. E os livros que chegaram, o primeiro livro foi Todas as Minhas Palavras sobre Elas. É um livro de poesia nacional. E eu fiquei muito feliz com esse livro aqui. Eu amo ler poesias, principalmente nacionais. Eu já li uns 3, 4 livros de poesias da editora Flive e eu gosto muito dos títulos que eles têm. E eu recebo, geralmente, livros de romance da Flive. Mas dessa vez chegou um de poesia, eu fiquei super feliz. Eu tava precisando de um livro assim, de poesia, leve, rápido de ler. É um livro super curtinho. Então eu fiquei muito feliz. E o outro livro que eu recebi é A Superação de Isa. Esse livro aqui é um livro infanto-juvenil. E ele vai falar sobre mudança, bullying, amizade, respeito, empatia. E daí ele tem o objetivo de ampliar o vocabulário em situações do dia a dia e despertar novos leitores. Então tem essa proposta muito interessante. Eu nunca recebi um livro infanto-juvenil, é o meu primeiro. A autora, ela é pedagoga, se não me engano. Então ela traz uma leitura de fácil entendimento, tem o objetivo de ampliar o vocabulário, isso tá tudo aqui na sinopse. E pelo que eu entendi, ele também vai ter muitas lições. A autora, ela é cristã, então também vai falar um pouquinho sobre Deus. Eu não tenho nenhuma religião definida, sinceramente. Então acho que vai ser uma surpresa, sabe, ler esse livro. E é isso, eu acho que eu vou começar por esse aqui porque eu tô precisando de uma poesia. Hoje é quinta-feira, faz 4 dias desde a última atualização e, sinceramente, eu tô muito cansada. Ai, Deus, eu não sei se dá pra perceber, mas parece que eu fui perdendo o brilho ao longo do vlog porque eu tô muito exausta. A viagem me deixou muito cansada, mas não somente isso, eu tive apresentação segunda e terça do mestrado, então eu tive
que escrever um monte de coisa. Quarta-feira também precisei ir pra faculdade. Aí hoje, quinta-feira, é o meu dia mais tranquilo, apesar de ter atendimento. Eu sou psicóloga, né? Então eu faço atendimento de psicoterapia. Então, apesar de ter muito atendimento hoje, ainda assim é um dia mais tranquilo. Que é o que mais me consome é escrever coisas para o mestrado. Mas enfim, fui eu que escolhi essa vida. Eu tô amando fazer o mestrado, mas é muito cansativo. Hoje, como é meu dia mais tranquilo, eu tenho uns horários vagos entre os atendimentos, eu vou dar continuidade à leitura de Jane Austen, de Orgulho e Preconceito, na verdade, da Jane Austen. Pra ser sincera, eu não li nada esses dias. Nada, nada, nada. Eu deitava na cama, ia ler, lia uma página e já tava dormindo. Eu tô achando esse livro um pouco chato e talvez seja por isso que eu durmo quando eu pego ele para ler. Não sei. Então eu vou tentar ler bastante dele hoje à tarde. Tô vendo que ler à noite não tá funcionando. Eu cheguei em quase 30% do livro. Então, eu não sei, 30% do livro já era pra ter acontecido algumas coisas, né? Mas fica só nesse lenga-lenga, ai, não sei. Não sei se é o estilo de livro que não me agrada muito, porque, por exemplo, eu li Mulherzinhas e eu sinto que é a mesma pegada. Apesar de serem temas totalmente diferentes, parece que a escrita e o jeito de contar a história é o mesmo. E eu demorei muito pra ler Mulherzinhas, eu também tive a mesma dificuldade. Eu pegava o livro pra ler e dormia. Então, não sei. Apesar disso, até que eu dei uma nota alta para Mulherzinhas, mas não foi o meu livro favorito da vida, como eu achei que seria, porque eu sei que muita gente gosta. Então, eu tô com medo de Orgulho e Preconceito ser assim também. Ah, mas tudo bem também. Acho que a gente se pressiona tanto pra ler clássico e pra gostar de clássicos, porque é um clássico e não necessariamente a gente vai gostar de todos. E, enfim, não vou ficar me pressionando por não gostar, caso eu não goste. Já tô prevendo o negativo do livro, né? Vai que eu me surpreenda, não sei. Comecei a ler e me deu sono. Ai, ai, enfim. Então, eu também gosto de gatos. Finalmente, eu terminei Orgulho e Preconceito. Terminei Orgulho e Preconceito da Jane Austen depois de 2 semanas e meia, eu acho, de leituras intensas. Eu li esse livro sozinho, ou seja, não intercalei nenhum outro livro. E eu fiz isso porque eu sinto que se eu intercalasse com outro livro, eu não ia terminar isso daqui nunca. Então eu estabeleci como meta: vou terminar logo porque eu preciso. Senão eu ia ficar postergando, não ia terminar, ia ficar nesse lenga-lenga, enfim. Finalmente terminei e eu já adianto que eu não gostei tanto.
Mas assim, eu tô aliviada por ter terminado, um pouco decepcionada por não ter curtido, mas ao mesmo tempo não tão surpresa, porque eu já imaginava que não ia ser um livro 5 estrelas, favoritado, favorito da vida. Foi um desafio, eu interpreto assim. Nesse livro, iremos acompanhar a história de Elizabeth Bennet. Ela é a segunda irmã mais velha de 5 irmãs e ela é considerada a irmã racional, intelectual, à frente do seu tempo em relação aos costumes da época. Esse livro foi escrito e ele se passa no final do século XVIII, então a gente vê todos os costumes e os valores da época, como que era essa relação, como era a posição da mulher nessa sociedade. A gente percebe também que o casamento era extremamente fundamental e importante para as mulheres, porque uma mulher sem dote era impossibilitada de ter uma ascensão na vida, sabe? Então, uma mulher era vista como uma pessoa que tinha que se casar para assim conseguir viver bem. Nesse cenário, a protagonista, Elizabeth Bennet, ela não é uma protagonista que segue esses ideais de casamento. Ela diverge um pouco desses sentimentos da época e ela tem aquele negócio de vou me casar por amor e não por outras questões. E a Elizabeth e as suas irmãs são todas mulheres. Então, na época, elas não teriam o direito de herdar a casa. Então, elas precisavam encontrar um marido para se casar, e enfim, tudo isso que eu já disse anteriormente sobre os costumes e sobre a visão do casamento e o porquê o casamento era tão importante para a época. Eu vi alguns vídeos sobre a Jane Austen para entender o contexto em que ela estava inserida e eu percebi o quanto a vida da Jane Austen se assemelha com as vivências da Elizabeth, tanto da Elizabeth quanto das irmãs. A vida delas eram limitadas, tinha figuras masculinas presentes, a vida delas era ir a bailes, pequenas reuniões familiares, e era isso. Então a gente percebe a posição das mulheres nesse sentido. E é muito interessante observar isso, mas ao mesmo tempo é muito angustiante também, porque eu sinto que se eu voltasse no tempo, eu não aguentaria um minuto lá. Não aguentaria esses costumes, não aguentaria essa forma de ver. Mas é interessante, e esse é um ponto positivo, de entender como que era a época, como que era a visão das mulheres, a ser transportada para o final do século XVIII e entender. O livro, então, ele é narrado como se fosse uma grande fofoca, digamos assim. O narrador usa do sarcasmo como um recurso para contar e narrar certas vivências, então tem uma ironia por trás e eu gostei muito disso, achei muito interessante. Ainda falando sobre os pontos positivos, antes de ir para a parte negativa, né? Eu gostei muito da escrita, achei ela fluida, principalmente pra época. Eu pensei que ia ser mais embaçada, mas não tive problemas em relação à escrita. E os capítulos são muito curtos. Então, isso ajudou na fluidez e ajudou pra eu terminar o livro, porque se fosse um livro com capítulos muito longos, eu ia ficar com preguiça de ler. Ainda mais porque eu não consegui entrar de cabeça na história. Gostei do livro até 30% mais ou menos. Inclusive, dá pra perceber com as marcações. Porque eu marquei o começo do livro bastante, dá pra ver aqui, e o final eu marquei dois trechos, 2 frases, bem pouco em comparação com o começo. Eu não sei o que aconteceu, sinceramente. Eu tava animada pra ler o começo, eu tava marcando muitas coisas interessantes, porque eu senti que o começo eu percebi mais a ironia, percebi mais a crítica a partir dos diálogos, eu tava entendendo os personagens, então eu tava achando muito legal essa dinâmica. Eu marquei realmente muita coisa interessante, mas depois desandou. Eu não consegui me envolver com os personagens direito. Eu não me interessei pelas tramas. Eu me interessei pela Elizabeth e pelo Darcy, mas só. E nem tanto ainda. Então eu sinto que o meu impasse foram com os personagens e com a trama. Eu não. Eu gosto de fofoca, eu sou fofoqueira. Mas eu não me envolvi nas fofocas desse livro, por exemplo. Eu não estava interessada pelos bailes, não estava interessada pelos casamentos paralelos e pelos personagens secundários. Eu não consegui me envolver nesse sentido. Então, eu sinto que me decepcionei um pouco nesse sentido e não necessariamente com Elizabeth e com o Darcy, porque nessa parte eu gostei. Eu gostei do envolvimento dos dois. E esse foi o famoso livro que eu pegava para ler e sentia sono. Isso em qualquer momento do dia.
não só na hora de dormir. Eu leio muito na hora de dormir. E era engraçado porque eu pensava, eu tô com dificuldade de dormir, então eu vou pegar Orgulho e Preconceito que eu vou dormir rapidinho. E realmente acontecia. Eu lia 3 capítulos e apagava e dormia. E, enfim, não foi somente na hora de dormir que isso aconteceu. Durante o dia, mesmo não estando com sono, eu começava a ler, sentia sono, meu olho pesava. Então, eu senti, não sei, eu não me envolvi tanto. Eu não sei se foi a edição que eu li também, porque isso é um outro fato que eu até fico aqui de recomendação. Esse livro não tem, não é notas que falam. Ele não tem um texto de apresentação dando o contexto da época. E eu senti falta. Eu gosto muito da edição da Penguin, porque eu sei que tem essa introdução e até um pós-fácil e tem notas de rodapé para explicar certos contextos da época. E eu sei que vai muito do leitor de procurar isso na internet. Na internet tá aí pra gente procurar. Mas mesmo assim, eu acho que numa leitura, ainda mais um clássico tão rico que retrata a época, isso pede. E eu senti uma perda por conta disso durante a leitura. Eu não sei. Eu acho que eu pretendo ler esse livro em outro momento da minha vida, em outra edição também, para ver o que eu vou achar. Mas foi uma decepção. É aquele famoso livro que todo mundo lê, muita gente gosta, mas que eu não gostei. E eu me sinto um pouco mal por causa disso. Eu fico pensando, nossa, por que que eu não gostei, sendo que eu já li vários elogios sobre ele? Mas eu sei que um livro é subjetivo, então eu posso gostar e outra pessoa não, e tá tudo bem, enfim, sei que tem todas essas questões, mas mesmo assim eu fico com aquele sentimento de coração apertado, sabe? Do tipo, queria muito ter gostado desse livro. Mas enfim, quem sabe numa segunda chance eu não vá gostar dele, né? E mesmo não tendo gostado de Orgulho e Preconceito, eu pretendo dar uma chance pra Emma. Eu sei que esse livro tem uma proposta diferente, se não me engano, a Emma ela vem de uma família rica, então ela não precisa se casar necessariamente. Eu não sei, eu já ouvi falar bem desse livro, ele é mais grossinho em comparação com Orgulho e Preconceito. E eu pretendo dar uma chance, assim. Pra esse eu tô com grandes expectativas. Eu pretendo ler em uma outra fase. Eu vou esperar alguns meses, assim, pra finalmente ter coragem pra ler. Mas eu acho que eu vou pesquisar bastante sobre ele antes de realizar a leitura, pra assim eu ir com um contexto maior. E agora eu vou ler alguns trechos. O orgulho é um defeito muito comum. Por tudo que tenho lido, estou mesmo convencida de que é muito comum que a natureza humana manifeste uma tendência muito acentuada para o orgulho, que são pouquíssimos os que não alimentam esse sentimento, fundados em alguma qualidade real ou imaginária. A vaidade e o orgulho são coisas diferentes, embora as palavras sejam frequentemente usadas como sinônimos. Uma pessoa pode ser orgulhosa sem ser vaidosa. O orgulho se relaciona mais com a opinião que temos de nós mesmos, a vaidade com o que desejaríamos que os outros pensassem de nós. Esse é um trecho logo no começo, na página 24. Quando eu li, eu fiquei, uau, é isso. E aí, enfim, eu achei demais esse trecho. E tem uma outra frase também na página 322, no finalzinho do livro, que eu achei muito interessante e que eu até pensei no processo de psicoterapia. E eu não sei se eu tô viajando muito, mas eu lembrei. Todos gostamos de instruir os outros, embora só possamos transmitir o que não é digno de ser ensinado. Esse trecho fez muito sentido, porque muitas vezes a gente tem a urgência, a motivação de passar o conhecimento, de ensinar, mas muitas vezes a resposta está dentro do indivíduo. E às vezes tudo o que você precisa é ser mediador disso. Talvez não necessariamente instruir, mas sim abrir o caminho para o conhecimento. Isso é o que muitas vezes acontece na psicoterapia. Às vezes a própria resposta está dentro do indivíduo. Ele só precisa tomar a lucidez que aquilo existe dentro dele, que ele tem capacidade de se autodesenvolver, digamos assim. Eu achei muito interessante isso e eu acho que fala por si só o processo de psicoterapia e como eu sou psicóloga, eu sempre relaciono muitas partes da literatura com o processo de psicoterapia que faz parte do meu trabalho. E eu achei genial. No final, eu acho que eu dou 3 estrelas, 3 estrelas e meio pro livro, o que não é uma nota ruim. Eu sinto que é uma nota mediana, uma nota que eu tirei muitas coisas boas do livro, muitas reflexões que são todas muito válidas,
Mas eu esperava um pouquinho mais e a trajetória com a leitura em si não foi tão prazerosa quanto eu gostaria que fosse. Eu só queria terminar esse livro e pegar outro pra ler, eu não aguentava mais, sabe? Pensava do tipo, ai, preciso terminar, preciso ler, que coisa. Então, eu sinto que quando a gente tem esse pensamento sobre uma leitura, é porque tem alguma coisa de estranho e de errado, entre aspas, sabe? Então é isso, essa foi a minha experiência de leitura. Esse é o primeiro vídeo do canal. Eu já venho com essa bomba de um livro que eu não gostei e que ao mesmo tempo é um livro favorito de muita gente. Então espero que não me massacrem nos comentários, mas ao mesmo tempo deixe a tua opinião sobre toda a minha experiência. Se você já leu esse livro e gostou, se você leu e não gostou, tudo isso é muito válido. E a tua experiência de leitura e tua experiência ninguém pode roubar de você. Então é isso, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, de curtir e de comentar. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!